Vai lá. Isso aí, dê um beijo, dê um abraço nele. Aleluia. Glória a Deus. Você que já abraçou seu irmão, pode tomar seu assento aí. Procure uma posição confortável aí. Nós vamos ser rápido essa noite, amém? Vou tentar ser o mais breve. Irmãos, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês essa noite, amém? Eu estou há 2 meses já sem pregar fora e vou ficar mais 4 meses. A única exceção que eu abri da minha agenda para sair da minha casa, da minha igreja, até fevereiro de 2020 foi para estar aqui com vocês, amém? O pastor Andy me falou, cara, vamos estar lá junto. Eu falei, pô, Andy, sério, cara, eu tô recusando o convite aqui toda semana. Ele falou, não, cara, vamos estar junto lá. Eu falei, amém. Aí eu orei, o senhor falou, não. Na verdade, quando eu vim de São Paulo para Mogi, gente, alguns anos atrás, o primeiro pastor que eu conheci na cidade foi o pastor de vocês. O pastor Alexandre Grego foi a primeira conexão que eu tive aqui quando eu saí de São Paulo. Deus me tirou de São Paulo e eu vim para Mogi. A primeira conexão que eu tive aqui na cidade foi o pastor de vocês. Então amo muito essa casa, é um prazer estar aqui, tomar esse cafezinho ungido, meu Pai da glória. Aleluia. Essa igreja é muito top, cara, vocês são demais, sabia, gente? Sério. Sempre que eu venho aqui, eu copio algumas coisas de vocês. É sério, irmãos. Sou pastor lá da Ecclesia Church, uma igreja lá no Jardim Esperança. Estou aqui com algumas pessoas aqui, que são lá da nossa igreja. O pessoal que estava aqui ministrando, o Bruno é um dos nossos líderes de jovens lá, amém? O Bruno, a Nath, a Juju, ali atrás está a Isa, levanta a mão aí, Isa, para a galera te ver, amém? Ali o Rafa, o Léo, o Kel, amém? São alguns dos nossos jovens lá da igreja. E eu queria fazer um convite para vocês, irmãos. Sábado que vem nós vamos ter a nossa conferência Young Sensation. Vai ser uma conferência de jovens, é isso aí. Vai ser muito poderoso. Aleluia. Vai estar com a gente lá algumas bandas aqui da cidade, Ministérios Semelhantes. Vai estar também a banda Eclésia. Vai estar também uma banda de reggae chamada Ana Roots, aqui da cidade, muito top também. Então vão ser 2 sessões. Vai começar às 18, primeira sessão, e a segunda sessão às 20 horas, amém? Não tem custo algum, você não precisa fazer inscrição. É só você chegar cedo para pegar uma cadeira lá, amém? Então vamos estar juntos nesse dia. Ah, pastor, já tem um compromisso. Por isso que eu estou avisando uma semana antes, dá tempo de desmarcar lá e estar com a gente. Ninguém tem nada aqui, pronto, tá liberado. Amém? Então vamos estar junto com nós lá nesse dia aí, vai ser muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós colocamos o nosso coração diante de Ti agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser ministrado, Senhor, em alegria, em graça. Traga para nós, ó Pai, um tempo de refrigério, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos conduza até a Tua presença de uma forma, Senhor, ímpar, onde nós nunca entramos, Senhor. Quebra todas as correntes que nos prende, Pai, de nos aproximar de Ti. Nos leva, Senhor, a um lugar onde somente o Senhor tem acesso, Pai. Transfigura a realidade do Teu Filho dentro de nós, ó Pai, e gera em nós maturidade, Senhor, para caminhar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje à tarde eu estava na minha casa e aos sábados de manhã eu tenho um costume de sempre separar a manhã e o comecinho da tarde para estar só com a minha família. Procuro não marcar nenhum atendimento, procuro não marcar nada. É um período que eu gosto de gastar com a minha família. E essa tarde eu assisti um filme com as minhas filhas e com meu filho lá em casa. Um filme que é muito conhecido. É Procurando a Dory. Quem assistiu esse filme aí? Levanta a mão. Quem assistiu Procurando Nemo? Procurando Nemo tranquilo, né? Eu nunca tinha assistido esse filme, cara, você acredita? E eu assisti aquele filme, e o senhor sempre fala comigo nesses filmes da Disney, cara. É uma parada muito louca, o senhor começou a falar comigo naquele filme. Tem uma hora que a Dory, aquela peixinha azul, sabe? Aquela peixinha azul, desde da infância dela ali, quando bem pequenininha, ela tinha um anseio pela correnteza. Tinha uma hora que os pais dela estavam tentando puxar ela para dentro da anêmona, só que ela queria ir para a correnteza. E aí a Dory cresce e ela se perde dos pais, porque ela tinha lá uma perca momentânea da memória, né? Alguma coisa do tipo. E aí quando ela se perde, quando ela estava lá com o Nemo, o pai do Nemo lá já, tem uma hora que ela começa a ter uma vontade de conhecer e procurar os pais dela.
E quando ela começa a procurar os pais dela, ela tem um anseio por procurar os pais dela. Ela sai com o pai do Nemo, sai com o Nemo, e de repente ela encontra aquelas tartarugas surfistas. Lembra das tartarugas surfistas? E aquelas tartarugas estavam numa correnteza. Aí a Dory, para poder chegar no lugar onde até os pais dela estavam, ela precisou entrar numa correnteza. Mas a correnteza era um anseio dela desde pequeno. Ela queria entrar numa correnteza. Agora, para você entrar numa correnteza, você precisa primeiro sair da sua zona de conforto e assumir um tempo de aceleração. Por isso que eu profetizo aqui nessa igreja, aos jovens e aos líderes, um tempo de aceleração. Mas aceleração não é afobação, amém? Eu já fui muito acelerado, muito afobado e pouco acelerado. Para você acelerar um carro, você precisa primeiro estar convicto e ter uma habilitação. Antes de você fazer alguma coisa, esteja habilitado para aquilo, amém? O Senhor vai habilitar alguns jovens aqui essa noite, amém? Talvez você vai chegar na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, onde for, segunda-feira, cara, e você vai ter uma habilidade que você nunca teve para falar de Jesus para quem nunca ouviu dele, amém? E para você acelerar um carro, você precisa estar bem concentrado, você precisa estar seguro, com o cinto de segurança. Você precisa estar focado na estrada para você poder acelerar, amém? Então a aceleração não é afobação, é você fazer coisas com uma velocidade precisa e com uma convicção autêntica. Quem aqui já foi para São Paulo? Já pegou a Marginal Tietê? Amém? Na Marginal Tietê existem 4. Alguns pegam todo dia aí, né? Cara, eu me libertei disso já há 3 anos atrás, glória a Deus. Cara, se tem um negócio que me tira a paciência, cara, é a Viva, a Marginal Tietê, cara, e a Nextel. São 3 coisas que me deixam nervoso, cara. Sério, de verdade, irmãos. Eu perco a linha, cara, com essas coisas. E a Marginal tirava a minha paz, agora não tira mais, amém? Glória a Deus. E quando você vai na Marginal, tem 4 vias. Quem já viu lá? 4 vias. Aquela que está do lado do rio, você pode andar a 90 por hora. Depois tem uma outra que você pode andar a 70 por hora. Depois uma outra a 60 e tem uma de 40, que é onde ficam os ônibus ali que vai entrar para as cidades. Amém? A grande realidade é quando você começa a caminhar com o Senhor, Ele te coloca numa pista. Amém? E o Evangelho não é uma corrida de 100 metros rasos que vence quem chega primeiro. Não é. O Evangelho é uma corrida de quem conclui. Amém? Por isso que olha para o seu irmão e fala assim para ele: continue. Fala assim: calma, você aguenta. Amém? E quando você vai na Marginal, você tem a opção de andar na via de 90, andar na via de 70, andar na via de 50 ou na via de 40. Você escolhe. Escuta, irmãos, Deus coloca você no rio, mas a profundidade é você que determina, amém? Por isso que tem algumas pessoas que entram na igreja e rapidamente, em poucas semanas, em poucos meses, já estão fluindo, estão liberando aquilo que receberam do Senhor. Aqui não acontece isso, só lá na eclésia só. Aí tem alguns que é uns crentes mais velhos, assim, sabe? Tá mais tempo na igreja, fica reclamando: ah, pastor, chegou agora, já tá fazendo isso, já tá cantando, já tá dançando. Cara, não sou eu que faço, a igreja não é minha, a igreja é dele. Ele põe e tira a hora que ele quiser, amém? Mediante a intensidade do coração de cada um. Por isso que quando você tem uma intensidade, o Senhor sempre vai te levar para lugares novos. E você tem que escolher andar na via de 90. E quando não tem nenhum radarzinho, você pode até dar uma aceleradinha assim, um pouquinho mais. Dá uns 100, 110, aí você vê o radar, você para. Você pode ir indo, fluindo, amém? Só que se você ficar na via de 40, você vai parar ali no Burger King, você vai parar no McDonald's, você vai parar no Tok Stock, no Pet Center Marginal. Aí você vai perdendo tempo, cara. Tem gente que entra na via e vai para 40 e fica parando, e fica dando um stop aonde não é para dar. Por isso que essa noite o Pai vai dar um play em você. Grava bem isso. As paradas do destino não pode roubar você do lugar onde você vai ter que chegar. Quando eu saí da minha casa para vir para cá, eu tive 2 paradas. A primeira eu parei na igreja para pegar alguns jovens. A segunda eu parei numa farmácia para comprar um remédio para minha sogra, que eu amo ela, amém? Glória a Deus. E eu parei para comprar um remédio para ela, irmãos. E era um remédio mesmo, não era veneno não, era remédio, amém? E eu parei para comprar, só que eu tinha um destino, chegar até aqui, Avenida Miguel Gema, número 1100 e alguma coisa. Acertei? Aleluia, amém? Então eu tinha um destino. Agora as paradas da viagem não roubaram o meu destino. Quando você parar por alguma coisa, é para você fazer o que tem que fazer naquele tempo e continuar, amém? Você não pode parar aquilo que Deus colocou na sua mão. Então é importante você sempre acelerar e voltar para a pista da esquerda, cara, que é perto do rio, para você poder fluir.
E a Dori, quando ela entra ali naquela correnteza, ela começa a chegar mais perto do seu destino. Por isso que essa noite, grava isso, existe um rio fluindo aqui nessa casa, e depende de você entrar nele, se lançar nele e receber uma velocidade a mais. Amém? E a minha função vai ser só empurrar você no rio essa noite. O rio está aqui já. Se você não quiser ir, eu vou puxar você à força, assim, jogar você no rio. Amém? E essa tarde eu orava, eu falava: Senhor, o que a gente vai falar lá, né? Pô, um culto de jovens. O senhor falou um tema comigo. Produção tá aí, dá para colocar aqui? Fábio, Fabinho. Aqui, Fabinho tá aqui. Vamos lá, 2, 3. Dá para pôr o tema aí? Não fez? Pô, Fabinho, você quebra as pernas, velho. Hã? Tá fazendo aí? Então eu vou enrolar mais um pouquinho aqui. Tô brincando, irmãos. E o Senhor me dava um tema para mim falar essa tarde. Talvez, cara, isso vai falar com você, ou talvez vai te ensinar alguma coisa. O tema da pregação hoje é saia da bad. Amém? Mas não tá aqui, era para mim fazer assim, saia da bad e aparecer aqui, ó. Vai lá, vai rapidinho aí, ó, saia da bad. Não apareceu, não rolou. Na próxima a gente faz certinho. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você compreenda. Alguém aqui já passou por uma bad? Só eu? 2, 3, amém, glória a Deus. Quem aqui está na bad? Tá com vergonha de levanta a mão, fala: pastor, estou na bad, estou zoado, vim para cá, mas não queria vir, queria ficar em casa no Netflix, comendo pipoca, comendo Nutella, mas eu vim para cá, não queria vir, cara. Fala real. Irmãos, nós temos que ser transparente, amém? Nós temos que ser claro. A gente às vezes maquia uma religião e a gente coloca um rótulo que nós não somos. Mas o Senhor nesses dias vai tirar o rótulo e vai nos deixar transparente, amém? Transparência é algo principal para você poder manifestar o Cristo que habita dentro de você, amém? Por isso que a gente vai falar sobre bad. Eu falei: mas Senhor, não pode ser outro tema, um culto de jovem, da hora, lá todo mundo pulando, eu vou falar de bad, cara. Irmãos, algumas semanas atrás, eu estava na nossa igreja e tive um final de semana fantástico. Nós temos 2 concentrações aos domingos, igual vocês têm aqui, de manhã e à noite. E foi um domingo fantástico, pessoas chegando, a igreja crescendo, jovens chegando na igreja, a igreja se desenvolvendo, minha família bem, minha casa bem. Eu estava naquele domingo aleluiado. Sabe quando você vai dormir da hora? Aleluiado mesmo, cara. Eu estava assim. Só que aí na segunda-feira, quando eu acordei para levar minha filha na escola, estava um tempo nublado, chovendo, e cara, me bateu uma bad. Aí eu falei: mas Senhor, cara, me deu uma vontade de ficar no quarto, na cama, não sair, me esconder, amém? Ficar ali sozinho, não queria falar com ninguém. Eu falei: mas Senhor, eu tinha acabado de viver um domingo fantástico, uma experiência gloriosa, e hoje na segunda-feira eu acordo assim, na bad total. Isso não pode acontecer comigo, eu sou pastor de igreja, não posso ficar na bad. Irmão, não é porque eu sou pastor que eu não tenho sentimento que nem você, amém? A gente não usa máscaras, nós somos quem nós somos. E eu acordei, eu dormi bem, dormi tranquilo e acordei zoado. Alguém que já dormiu bem acordou zoado no outro dia? Sem motivo. E eu falei: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu comecei a compreender algumas coisas, que às vezes a bad ela vai vir, amém? Para todos nós. Depois que você vive talvez um pico de emoção legal, você passa por tempo glorioso, provavelmente você vai ser acometido de dias maus. É como você vai ver em 1 Reis capítulo 19, Elias tinha acabado de acabar com todos os profetas de Baal, destruído todo mundo, matado todo mundo lá. Só que depois que Elias ele começa a construir algo glorioso, uma mulher chamada Jezabel vai e dá uma palavra para ele e ele entra na bad. Ele foge para uma gaferna e se esconde. Escuta, talvez você vai passar por dias bons, você vai ficar tão feliz, cara, mas sem nenhum motivo, no outro dia vai vir um ataque na sua alma, no seu espírito, para tentar parar você, amém? Por isso que quando a bad vier, você não pode se acostumar com ela. O problema é que a bad, às vezes a gente acha que é legal, cara, e você gosta da bad. Tem gente que gosta de ficar na deprê. Caralho, pastor, tô zoado. Cara, já faz 15 dias. Cara, tem dia que eu tô mal, mas eu luto para não ficar ali alimentando o dia mal, amém? Os dias ruins ele vem, mas é preciso você passar por ele, você sair dele, amém? Talvez a nuvem escura que está sobre você é a mesma nuvem que vai liberar uma água para dar refrigério para você. Por isso que tudo é um ciclo, tudo passa, até uva passa. Então você vai ter que entender que talvez esse tempo que você está vivendo aqui,
uma crise existencial, uma crise na sua família, uma crise, talvez você investiu num relacionamento, tomou uma bota, aí você fica mal, gastei dinheiro, gastei tempo, sabe? Aí você fica zoado, fica na bad, você fica mal, cara. Mas você vai ter que entender que talvez o Senhor permitiu isso para te levar para lugares mais profundos amanhã. As suas dores e crises de hoje, elas te impulsionam a viver novas coisas amanhã. Amém? Quem aqui já foi traído? Levanta a mão. Só eu? Ninguém? Irmão. Não, vamos lá. Eu não estou falando só uma traição conjugal, mas alguém assim, traindo uma amizade. Alguém traiu você, Pô, cara, vocês ajudam, mano. Valeu. Então tá bom, você já foi traído. Quem é que gostou de ser traído? Fala, glória a Deus, pastor, eu gostei, da hora. Ninguém, né? Agora sim, irmãos, o segredo para você crescer em qualquer área é você aprender a lidar com a traição. Talvez no seu emprego pessoas vão trair você, na sua família, cara, pessoas que têm o mesmo sangue que o seu vão trair você. E é quando você aprende a passar por isso que você vai evoluindo, você vai crescendo e desenvolvendo, amém? As traições que você passa, elas te deixam mais preparado para o novo lugar. Por isso que não peça para Deus te levar para lugares novos, se você não está disposto a sair do lugar que você está hoje. Eu falava isso à tarde hoje com a igreja, mandando para alguns irmãos. Cara, a gente tem uma dificuldade de ser curado, sabe por quê? E essa noite é uma noite de cura, o Senhor vai curar as nossas emoções. Nós temos uma dificuldade de ser curado. Para você ser curado, você precisa abandonar o que te machuca. Às vezes tem jovem que chega para mim, pastor, eu não aguento mais viver isso, cara, eu estou me ferindo. Eu falo, então para, cara, de ser tonto. Porque você está buscando esse relacionamento abusivo. Cuidado com os relacionamentos abusivos. Às vezes Deus quer que você largue um relacionamento abusivo e você fica ali sustentando, alimentando algo que é para você deixar embora. Deixe embora aquilo que não é seu, que o que é seu vai ficar em você sempre. É importante você deixar embora aquilo que não funciona mais, aquilo que não serve mais, amém? Talvez Deus quer te levar para lugares novos e aquilo que você está carregando está te impedindo de entrar no novo de Deus. Por isso que eu profetizo, todos nós aqui perdendo algumas amizades, amém? Para que outras possam chegar. É importante você deixar algumas coisas para pegar coisas novas. Você não entra no novo de Deus carregando coisas antigas. Por isso que tem uma passagem onde a gente vai ver que Moisés dá uma ordem para que os espias entrassem numa terra e vissem lá como que era a terra. Entra 12 camaradas. Dos 12, 10 voltam com relatório e 2 voltam com relatório diferente. Sabe qual que foi o problema dos 10 espias que viram a terra e não conseguiram transicionar? Porque eles estavam vendo o novo com a mente antiga. Quando Deus mostra o novo para você, você vai ter que deixar a mente antiga lá atrás. Você vai ter que deixar, talvez, aquilo que não funciona mais. Aquilo que ficou para trás foi por um tempo. Então, toda vez que Deus estrear algo novo na sua vida, não tenha medo de entrar no novo. Amém? Não tenha medo de assumir relacionamentos novos. Não tenha medo de assumir propósitos novos. Porque Deus é um Deus de recomeço. Se tem um negócio que eu não gosto de fazer, cara, é de recomeçar. Um dia eu falo, Senhor, eu não aguento mais ter que recomeçar tudo. Ele falou, então para de desanimar. Só recomeça quem parou. Por isso, se você cansou de recomeçar, então não para mais. Deus chamou você para fazer, amém? Não dá mais um stop naquilo que ainda não foi o tempo de parar. Continue, prossiga, dia após dia. Mesmo que em dias maus, você precisa... agora que você põe o tema, velho. Não, agora pode tirar também, não quero mais. Tô brincando, pode deixar, Fabinho. Sai daí, tô na bad com você, cara. Vou pegar você na saída depois. Gente, Fabinho, cara, vou falar um negócio pra vocês. Quando eu era líder de jovem, eu liderei o Fabinho, cara, alguns anos atrás. É um cara que eu amo demais. Eu não era nem pastor ainda. E já... É isso aí, o Fabinho é top, amo você, cara, amo você. O Fabinho é muito top. Eu morava em São Paulo e eu ia numa igreja lá em Biritiba Mirim, irmãos. Olha como eu era meio maluco, né? Ainda sou meio maluco. E a gente caminhava junto. E depois de muito tempo eu vi o Fabinho aqui. Fiquei muito feliz de estar com ele, com a família dele. Amém? Então que a gente possa cultivar relacionamentos assim, amém? E deixar alguns que precisam ir embora, porque não funciona mais.
E essa noite o Senhor vai nos levar para esse tempo. Abra comigo a sua Bíblia rapidinho, Apocalipse. Pô, pastor, sai da Beth, você vai falar de Apocalipse, cara. Vou ficar mal, vai mal ainda. Apocalipse 10, 8. Eu vou dar um remedinho para você aqui, para você ver como que é, para você sair de momentos ruins, amém? De crises. E essa palavra nasceu no meu coração naquele dia que eu estava mal, que eu não queria falar com ninguém, que eu não queria trocar ideia com ninguém, que eu não queria nem responder mensagem do WhatsApp. E é bem naqueles dias que você não quer responder mensagem que você recebe aqueles áudios de 12 minutos. Quem já recebeu um áudio de 14 minutos? Eu não vou nem falar quem que manda os áudios para mim aqui, nem vou falar. Irmãos, eu recebi um áudio de 22 minutos, cara. Falei, Jesus, cara, não, quase que eu infartei, cara, 22, e eu falei, meu Deus, a pessoa, uma coisa, era mulher, uma coisa é você conversar com uma pessoa 22 minutos, amém, ao vivo e a cores, outra coisa é você ouvir um áudio de 22 minutos, cara. Aí eu falei, Senhor, eu demorei uns 3 dias para ouvir aquele áudio, eu estava me preparando emocionalmente, para poder ouvir aquele áudio, mas era uma história bem longa, né? Depois eu sentei com ela para conversar pessoalmente, mas às vezes a gente está mal e não quer conversar com ninguém, e essa palavra nasceu no meu coração nesse dia. Apocalipse 10, versículo 8, você que encontrou aí, amém? Apocalipse 10, 8, diz assim: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e comam. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Aqui João tem uma visão onde o anjo chega para ele e fala assim, pega esse livro, come esse livro. E quando você comer esse livro, ele vai parecer doce na sua boca. Só que depois que você comer esse livro, no seu estômago vai ficar amargo. Por isso que talvez dias bons alegram você. Quando você ouve uma profecia, que você vai para as nações, que você vai tocar em pessoas, que você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, você fica contente, alegre, aquilo é doce na sua boca. Mas passa-se os dias, aquilo não acontece, e aquilo amarga em você. Talvez você recebeu uma profecia que talvez alguém da sua casa se converter já faz tanto tempo que você nem tem mais fé para acreditar naquilo. No começo você ficou contente, você ficou alegre, mas a palavra quando caiu no seu estômago, no seu ventre, ela amargou. Por isso que depois de dias que você vive glorioso, você pode passar por momentos ruins, amém? Mas o princípio para você sair de dias maus, de momentos ruins, é você fazer o que João fez. Quando a palavra estava amarga dentro do ventre de João, o que ele faz? Ele profetiza, ele libera. Talvez Deus liberou promessas para você, cara. Deus liberou realidades para você. E você não consegue mais acreditar. E você fica mal por não cumprir aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida. Mas são dias de você voltar a profetizar, a liberar o que está dentro de você. Quando você estiver mal, estiver numa crise, estiver sozinho no seu quarto, não quiser falar com ninguém, o princípio para você ter um avivamento emocional é você voltar a declarar as promessas que Deus tem para você. Mesmo que você precise arrumar força onde não tem, mas você precisa liberar as promessas que Deus falou para você. Porque quando você fala, aquilo fica vivo em você novamente. Quando você declara, aquilo fica vivo em você novamente.
Aquilo renasce no seu espírito, na sua alma, dentro do seu coração. Por isso que tem promessas aí dentro de você, cara, que Deus colocou para um tempo preciso, e parece que nada está fluindo, nada está funcionando, mas é justamente nesse tempo de dificuldades, um tempo de bad, um tempo de crise, um tempo onde parece que nada vai acontecer, você precisa voltar a falar, você precisa voltar a declarar as promessas que Deus tem para você. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para vencer uma crise, para vencer um dia mau. E nesses dias, nós vamos ter que ser homens e mulheres capazes de sepultar as nossas dores para estrear um novo tempo. Se você não tiver coragem de sepultar aquilo que já morreu na sua vida, você vai ficar carregando algo que não funciona mais. Irmãos, você não pode ficar carregando coisas que já morreram. O que morreu você vai ter que enterrar, amém? Alguém aqui já viu um cara andando na rua com um defunto nos braços, assim? Ai, meu defuntinho que eu tanto amo, assim. Alguém já viu isso? Não, você carrega o que no colo? Você carrega uma criança, algo novo. Aquilo que morreu, cara, você deixa embora, enterra. Então escuta para mim, meu lindo, para de carregar aquilo que Deus já matou na sua vida. Para de ficar carregando no colo, de ficar criando coisas que Deus já não quer mais. Não funciona mais para esse tempo. E aí você começa a entrar na bad, porque você fica carregando coisas que Deus já matou. Davi, teve um dia que Davi, depois que ele comete um pecado, e ele cai ali com Betseba, e ela fica grávida, e o neném nasce, ok, sabe da história. Quando a criança nasce, a criança estava doente, e Davi começa a ficar mal. Davi, ele vai para um lugar e começa a interceder, se coloca uma roupa de saco, e começa a se jejuar, começa a ficar um período ali buscando ao Senhor. Só que tem uma hora que Davi para com isso. Qual é a hora? A hora que Davi fica sabendo que o filho dele tinha morrido. Se alguma coisa está nas suas mãos e ainda não morreu, você precisa continuar cultivando isso, amém? Talvez existem coisas que não é a hora de você parar de acreditar. Talvez se alguém na sua família, alguém na sua empresa, alguém no seu hall de amigos, alguém na sua network, que você precisa continuar acreditando, que você precisa continuar amando, amém? Porque ainda não morreu, ainda faz parte do seu relacionamento, então cultive isso. E Davi acreditou que talvez alguma coisa poderia mudar. Mas na hora que Davi vê que o filho dele tinha morrido, Davi faz o quê? Ele fala, não posso fazer mais nada. Agora o que basta é eu sepultar o meu filho. Aí Davi sai da bed, coloca uma roupa nova, passa um perfume, um Armani, um Chanel número 5, coloca a melhor make, né? Vai lá, faz uma estrutura legal, coloca uma roupa. Cara, quando alguma coisa morrer na sua vida, para de ficar chorando, amém? Passe um tempo de luto, mas recomece, dê um play num ciclo novo, amém? Volte por uma estrutura. Quando Davi fica sabendo que o filho dele tinha morrido, ele continua a vida. Ele não ficou carregando aquela criança chorando no palácio, ó céus, a vida, ele morreu. Então, deixa embora aquilo que Deus já matou na sua vida. O que Deus matou, você não pode continuar levando para um tempo novo. Porque isso vai trazer só bad para você, vai trazer dias maus para você, e você vai continuar chorando, amém? Não fique chorando as situações que acabaram, mas acredite que ainda o Senhor é fiel para concluir aquilo que Ele começou, amém? Filipenses 1,6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, eu estou em obra. Amém? Eu estou em obra. E por você estar em obra, você precisa entender que tem coisas que são incompletas ainda em você. Quem é que gosta de fazer obra, irmãos? De reforma? Tem alguém que gosta? Tem? Não, fala real. Amém, eu também não gosto de fazer obra. Cara, a coisa mais chata que tem é fazer reforma. Esses dias eu vim inventar uma reforma lá na igreja, no beiro da igreja, irmãos. Cara, meu Deus, nós precisávamos reformar o banheiro e eu fui inventar, não vamos reformar aqui, vamos fazer quebrar a parede. Cara, quando eu comecei a obra, a minha vontade era parar a obra no meio, sabe, e não voltar mais para a igreja, alugar outro salão, vamos procurar outro galpão, deixa aqui para lá, vamos para outro lugar, porque a obra dá trabalho, cara.
A obra faz sujeira. Mas depois que terminou a obra, eu falei, nossa, daí ficou legal, cara. Por isso que talvez você está olhando coisas que ainda não acabaram. Então não julgue aquilo que ainda não acabou, amém? Ah, pastor, tal pessoa não consegue concluir o que faz. Calma, o Senhor está trabalhando nela, bem, e você também. Porque a Bíblia diz que o joio e o trigo eles vão crescendo junto. Amém? Né? Então aqui todo mundo é o trigo, amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, na verdade, sabe por que cresce junto o joio e o trigo? Porque tem dia que você é joio, tem dia que você é trigo. Tem dia que você é trigo. Tem dia que eu sou joio na vida da minha esposa. E Deus não pode cortar eu, amém? Então vai crescendo junto. Tem dia que a minha esposa é joio na minha vida. Amém? E assim que é a vida, porque nós estamos numa construção, nós estamos numa obra. O Senhor vai concluir aquilo que Ele começou em você, amém? Aquilo que Deus falou que ia fazer com você, os lugares que Deus te prometeu que ia te levar, Ele vai cumprir. Só que depende de você se posicionar e se preparar para esse tempo. Amém? O que eu mais creio, irmãos, é que Deus vai começar uma restauração nas escolas de Mogi das Cruzes, amém? E talvez você está aqui me ouvindo e você faz parte de alguma escola, ou você não faz parte, você tem um tempo livre, e é preciso que você comece a entender que Deus vai te levar para fazer uma obra lá. Como assim, pastor? Irmão, eu vou falar um negócio para vocês. Nós fazemos palestra nas escolas de Mogi das Cruzes há pouco mais de um ano atrás, nós começamos. E a nossa agenda eu não consigo mais, eu estou com umas 6, 7 escolas paradas, porque eu não consigo mais ter gente para mandar para as escolas, porque o Senhor Deus está na escola, amém? Cara, se tem um negócio que tem na escola é Deus. Ah, pastor, não, é sim, Deus está lá, cara. É que precisa de alguém disposto e disponível para Deus usar, só isso. Então a gente vê muitos jovens que ainda estão num processo de reforma, de construção, e a gente não julga se a pessoa é boa ou é ruim, porque não acabou ainda. Por isso que não olhe para as situações da sua vida e fale, isso aqui não tem mais jeito. Não, cara, se não acabou, ainda não foi o final, você não pode dizer que algo é bom ou ruim antes de concluir, amém? Porque Deus só falava que era bom quando Ele terminava. No primeiro dia Deus vai lá e separa as águas, e Ele fala, e viu Deus que ficou bom. Por quê? Tinha acabado, tinha terminado. Então se você não respeitar esse processo, se você não entender esse lugar, você vai sempre andar ansioso, amém? Então relaxa, cara, Deus vai terminar o que começou na sua vida. Não fique ansioso com o dia de amanhã, amém? E tem um negócio que ninguém passa aqui, ansiedade, né, cara? Tipo, de boa, né? Amém? Aleluia. Aqui é de boa, cara, ninguém é ansioso, cara. Tem uma das coisas que eu luto na minha vida é contra a ansiedade, amém? E a ansiedade, ela vai sempre nos levar a lugares mais profundos de bad, amém? Tudo que você faz fora do tempo, você vai ter problema. As minhas maiores crises foi porque eu cometi falhas, que eu me posicionei fora do tempo. As minhas maiores crises foi quando eu quis fazer coisa que não era o tempo de fazer ainda. Tentei ir para lugares que não era o tempo. Por isso que aquilo que Deus falou para você, Ele vai cumprir, mas espere Ele te levar, amém? Não se envie, seja enviado. Espere o Senhor abrir uma porta. Não saia abrindo portas que Deus não abriu para você ainda. Nós temos que compreender isso. E Eclesiastes vai dizer que há um tempo disponível e preparado para tudo que está debaixo dos céus e da terra, para todo bom propósito. Então existe um tempo, amém? Você vai ter que agora nesses dias respeitar o tempo do Senhor. Quando você acelera algo que não é o tempo ainda, você entra em crise. Quando você assume posições que você não foi preparado, você entra em crise. Quando você assume relacionamentos que não é para assumir, você vai entrar em crise. Você entra num tempo de uma agressão emocional, quando você não consegue esperar o Senhor fazer as coisas na sua vida. Então, cara, comece a lutar contra a ansiedade. Como? Confiando em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Que o Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai suprir tudo que Ele prometeu para você, amém? Por isso que nesses dias nós vamos ter que parar de querer levar pessoas para o profundo, se ainda elas estão no raso.
Você precisa levar pessoas para o profundo, que querem ir para o profundo, amém? Então, respeite o processo, respeite o tempo. Talvez Deus quer estrear um lugar de profundidade com você, mas Ele está respeitando você, ainda está usando boinha na piscina, cara, não dá para ir para o fundo, amém? Mas a minha oração é para que Deus fure sua boia essa noite, cara, amém? E te force a ir para o profundo, cara. Enquanto a gente fica na boia, a gente fica ali brincando no rasinho, irmãos, é um nível, amém? Só que você vai precisar evoluir, você vai precisar crescer. É como uma águia que vai ensinar os seus filhotes a voarem. Quando uma águia ela vai ensinar os seus filhotes a alçarem em voo. Existe um processo em um ninho de uma águia. Quando uma águia coloca os seus ovos, antes de ela criar ali o seu ninho, ela começa a pegar gravetos pontiagudos, ela começa a colocar pedras no ninho, e por cima ela vai e coloca ali como se fosse uma folhagem. E aí os filhotinhos nascem. Só que chega uma hora que a mãe águia, o que ela faz? Para os seus filhotes aprenderem a voar, ela começa a pegar os gravetos que tinham pontas e direcionar para dentro do ninho. Amém? Ela vai virando todas as pontas dos gravetos para dentro do ninho. E ela começa a trazer pedra para dentro do ninho. E aí o filhote começa a ficar incomodado. Por isso que as pedras que o Senhor põe na sua vida é para te incomodar, para você poder ir para um novo lugar. Amém? Toda pedra que o Senhor coloca na sua vida é para você aprender que você tem que sair desse lugar. Não dá mais para esse tempo. Você precisa transicionar. Amém? E aí a águia, quando vai ensinar os seus filhotes a voar, ela pega ali os seus filhotinhos, coloca por cima da asa, coloca os outros por cima da asa também, e ela começa a alçar voo. E a águia vai indo, vai indo, vai indo. Ela acessa o lugar mais alto que ela pode. Irmão, sabe uma curiosidade? Aqui para os jovens. Uma águia, ela só se relaciona, ela só acasala com outra águia que consegue chegar a uma altura de 2.000 pés de alturas. Ela não se relaciona, quando uma águia vai se relacionar com outra águia, para que ela possa ter um parceiro, aquele parceiro precisa aguentar pressão de lugares altos. Se uma águia vai começar a acasalar e ela começa a voar, se o parceiro não consegue chegar no mesmo lugar que ela não acasala. Porque ela precisa manter a qualidade da sua linhagem. Ela não se relaciona com qualquer um. Ela espera alguém que seja capaz de chegar no mesmo lugar que ela. Então para de querer se relacionar com gente, cara, que vai machucar você lá na frente. Espera, vai voando mais alto que você conseguir. Agora achei alguém que chegou aqui. Então esse é alguém que Deus preparou para você, amém? A Bíblia fala do jugo desigual, relacionamento de jugo desigual. Cara, vamos falar isso aqui pro namoro. Vamos conjecturar. Pastor, não, irmãos, nossa igreja é muito jovem, cara, muito jovem, mas muito mesmo. E chegou uma jovem para mim esses dias: pastor, eu estou com um rapaz aqui, aliás, um menino, pastor, eu estou com uma menina e eu quero evangelizar ela, né? Eu estou gostando dela e eu acho que eu vou, né, namorar com ela para tentar ganhar ela para Cristo. Sabe essa historinha furada? Todo mundo conta, sabe? Não, pastor, porque Deus me preparou, eu estou preparado agora para ir para o mundo lá e se relacionar. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Vamos lá. Se um pássaro casar com um peixe, aonde eles vão morar? Um dos dois vai ter que morrer. E é assim que acontece, cara. Quando você busca relacionamento que não está no mesmo ambiente que você, cara, você corre um risco de se suicidar. Você corre o risco de acabar com a sua fé, acabar com a sua vida espiritual, por tentar algo que não funciona mais. Então, cara, se você é um pássaro, não queira casar com um peixe. Deixa o peixe lá e procura uma águia, amém? Que vai conseguir chegar no mesmo lugar que você está. E a águia, quando ela vai ensinar os seus filhotes a voarem, a mãe águia pega os filhotinhos, coloca sobre as águas e começa a ir para um lugar alto. De repente, ela levanta e ela bate as asas. Quando ela bate as asas, os filhotinhos começam a cair. Eles começam a cair. Alguns são mais espertos e aprendem a voar. No meio do percurso, vê que vai cair no chão, vai se esborrachar, e aí ela começa a bater as asinhas e voa. Amém?
Só que tem alguns que não, que é mais devagarzinho. Tem alguns que vai caindo, e a mãe águia fica só lá olhando. Meu Deus, da glória, agora tá ficando bom. Agora ficou legal, cara. Amém? E aí, tem alguns filhotinhos que são mais devagarzinho, então vai caindo. E quando a águia vê que o filhote vai cair, vai se esborrachar no chão, a mãe águia, ela vai dar um voo rasante, desce primeiro que a águia que vai cair, pega ela de volta. Por isso que às vezes você acha que você está sozinho. Não é, cara, é Deus te treinando para um novo ciclo. Ah, pastor, estou na solidão. Escuta, cara, o sentimento de solidão sempre vai vir na sua vida, porque até Jesus se sentiu sozinho. Como assim, pastor? Jesus na cruz, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele se sentiu sozinho. Ele falou: Senhor, tô aqui zoado, tô na bad total, e você me deixou sozinho aqui agora. Jesus se sentiu sozinho, amém? O fato é que ele não estava sozinho. Você pode até se sentir sozinho, podem até deixar você de lado, cara, rejeitarem você, mas você nunca ficou sozinho, amém? Então quando vier o sentimento de solidão, de rejeição, pastor, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, meu esposo, minha família, meus amigos, cara, não importa se pessoas deixaram você, o que importa é que Deus nunca deixou de assistir você. E estar cercado de pessoas não é sinônimo de você ter muitos amigos. Alguns anos atrás estava numa balada em São Paulo, cara, uma balada muito pesada, Love Store. Alguém já viu essa balada? Já? Amém. Então não foi só eu que fui lá, glória a Deus. E eu estava lá naquela balada uma noite, usando droga, com alguns amigos, e de repente, eu era crente desviado, irmão, estava na balada, amém? Estava lá, cara, zoado, me drogando a madrugada inteira. Daqui a pouco, eu estava sozinho, eu estava cercado de gente, amigos, tinha mulheres, droga, dinheiro, eu cercado de gente. Daqui a pouco me bateu uma bad, um sentimento de solidão, cara. Eu falei: cara, eu estou cheio de amigo aqui, mas eu estou sozinho. Aí o Senhor falou comigo: cara, você sabe o que é, né? Irmãos, Deus fala com você até onde você nunca imagina que Ele vai falar. Aí eu falei: meu Deus, cara, pô, você roubou minha brisa, cara. Aí o que eu tive que fazer para minha casa, que eu não consegui mais ficar naquele lugar. Por isso que talvez você está rodeado de amigos, mas você se sente sozinho, porque você ainda não entendeu que você é um filho de Deus, amém? Escuta, a paternidade de Deus, ela quebra as cadeias da rejeição, tira você da solidão e restaura a sua identidade. Quando você tiver uma convicção de que Deus é o seu pai, cara, de que Deus é aquele que supre as suas emoções, de que Deus é aquele que às vezes vai te deixar um pouquinho, você vai achar que ninguém está com você, amém? Para você aprender a voar, para você aprender a alçar voo. E quando a águia pega o filhote que não aprendeu a voar, a águia não pega o filhote e leva ela para o ninho de novo. Sabe por quê? Sempre que uma águia filhote, ela abre as suas asas para aprender a voar, as asas nunca mais voltam ao tamanho original, porque ela estava atrofiada. Na hora que a águia, ela abre as asas, o filhotinho, as águias, você sabe que uma águia, ela tem até uma envergadura de 2 metros de ponta a ponta de uma asa. Naquele momento que uma águia abre as suas asas, uma águia filhote, ela nunca mais volta ao tamanho original, ela não cabe mais no ninho. Se Deus começou a te ensinar a voar, você não vai mais voltar para ficar ali recebendo comidinha na boca. Você vai ter que aprender a voar agora. E a águia pega o filhote e leva de novo lá em cima e depois joga de novo. Só que agora ele está mais esperto, né? Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Estou sozinho de novo. E começa a voar. E a águia vai treinando os seus filhotes assim. E Moisés vai dizer que, como no deserto, que Deus guiou o povo, é como uma águia ensinando os seus filhotes a voarem. Por isso que talvez o deserto, cara, é um lugar que Deus vai promover para você aprender a ter lugares novos. Na solidão, na bad, são dias que o Senhor treina você, amém? Jesus passou por uma crise. Um dia Jesus, no Getsemane, momentos antes de ele ir para a cruz, a Bíblia diz que Jesus, ele faz uma oração: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Antes seja feita a tua vontade. E nesse momento a Bíblia vai dizer que Jesus chegou a suar sangue. Irmãos, a minha filha do meio, a Beatriz, ela já suou sangue uma vez. Ela teve um problema intestinal muito profundo, muito pesado. E ela era uma criança e não conseguia, o intestino não funcionava. De tanta força que ela fez, ela começou a suar sangue. Nós levamos ela no hospital. O médico falou assim: pai, isso acontece quando um ser humano chega a um pico máximo de estresse. E ela ficou com a bochechinha marcada por quase 2 meses, cheia de bolinha de sangue assim. E Jesus passou isso. Ele estava numa crise ali, cara, contra ele, porque assim, ele sabia que ele precisava ir para a cruz para cumprir um propósito, mas a dor que ele sentia, escuta, grava bem isso, o propósito é sempre maior do que a dor, só que às vezes dá a impressão que a dor é maior que o propósito. Você fala: não, cara, não vou aguentar isso. Eu sei que Deus tem um casamento para mim novo. Eu sei que Deus tem uma família nova para mim. Deus tem uma empresa nova. Mas a dor está muito grande, cara. Mas calma, você foi preparado para isso. Porque Deus não te prova além daquilo que você pode suportar, amém? Deus não promove um peso maior do que o que você pode suportar. Por isso que às vezes Deus tira o peso, mas em outras vezes Deus prepara os lombos. Você está orando para Deus tirar o peso, mas não, Ele vai te preparar para suportar isso, amém? Porque quanto mais você aprende a suportar as pressões nos dias maus, mais o Senhor vai estrear algo novo para você, amém? Por isso que a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. A bad pode durar uma noite, mas você precisa sair dela, cara. Você precisa vencer o dia mal. Você precisa ter coragem, amém? Você precisa declarar as promessas. Porque Jesus ali, suando sangue no Getsemane, ele zoado mal, ele ainda tinha uma convicção. A Bíblia fala que ele tinha uma intrépida resolução de chegar até Jerusalém. Então Jesus, ele vence a sua dor, ele vence a sua bad, e ele vai para a cruz cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado. Escuta, quando vem dias maus, cara, e você se fechar no quarto para chorar e achar que nada vai mudar, você pode ficar alguns minutinhos ali, amém? Mas saiba que Deus está te preparando para uma estreia nova na sua vida. Aquilo é uma fase, e você precisa vencer aquilo. Você precisa sair daquele lugar e entrar num lugar de descanso, amém? O deserto, ele vai promover isso. Ele vai te preparar. E às vezes Deus te leva para o deserto, amém? Tem desertos que Deus te leva, tem desertos que você entra sozinho. Às vezes, Deus vai te levar para o deserto. Alguém que já passou pelo deserto? E é ruim passar pelo deserto, não é? Mas depois que você passa, você fica mais preparado, cara. Você fica mais treinado, amém? Abra comigo 2 Coríntios 7:10. Deus pode usar a sua bad para a glória dele, amém? Meu Deus. Deus pode usar a sua bad para a glória dele. 2 Coríntios 7:10, olha que coisa linda. Te adoramos, Senhor. Santo, santo. 2 Coríntios 7:10, olha o que Paulo vai dizer aqui. A tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus. Então tem bad que o Senhor promove para você, amém? Nem tudo é o diabo. Não, cara. Às vezes é Deus falando: vai um pouquinho lá, vai refletir um pouquinho. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. E vejam, olha o versículo 11. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Ou seja, Paulo vai dizer: quando vocês estiverem maus, vocês vão sair desse lugar mais preparados, mais afiados para um novo tempo, amém? Mais disposto a enfrentar novas crises. Irmãos, nós temos um prazo. Hoje é dia 27 de setembro, né?
28. Você tem até o dia 31 de dezembro para acabar com todas as suas crises, para acabar com todas as suas lutas e todas as suas provações, amém? Sabe por quê? Dia 1º de janeiro, meu queridão, vai ter mais lutas, mais bad, mais zoado. E se você não vencer as desse ano, você vai acumular as crises do ano que vem. Ah, pastor, eu vi na televisão um negócio assim: venha para a igreja e pare de sofrer. Irmão, falar para vocês, não existe, cara. Como assim? Tava lá, eu vi lá um monte de gente lá. Venha para a igreja e pare de sofrer. Um slogan lindo assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não se trata de não ter aflição, se trata de passar por elas e não parar nelas. Se trata de passar pelos dias maus e vencer os dias maus, amém? O deserto às vezes vai calar a voz. Talvez Deus vai te levar para o deserto para você parar de ouvir coisas que não funcionam mais, amém? Talvez Deus te leve por um tempo sozinho para você parar de ouvir vozes que estão machucando você. Oséias 2,14, leia comigo. Oséias 2,14, abre aí. Olha que coisa linda. Às vezes você vai para o deserto, cara, para Deus provar para você que você está forte ali. Não, pastor, estou fraco. Mas é quando você está fraco, você reconhece isso, que o Senhor traz uma força nova, amém? Oséias 2,14, tá ali, vamos lá. Dá para pôr na NVI? Não? É a minha também. Não, vai nessa aí mesmo, na Almeida. Olha lá. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o... Tá, então às vezes Deus te atrai, cara, te leva para o deserto e lhe falarei ao coração. Às vezes Deus tira você da voz de muitas pessoas, leva você para o deserto para falar no seu coração. Na versão NVI fala assim: eu tirarei você, levarei você para o deserto para falar com carinho ao seu coração. Às vezes o deserto vai promover refrigérios na sua alma. Às vezes no tempo de solidão, cara, você vai reconhecer vozes que talvez você não reconhecia mais, amém? A proposta inicial de Deus sempre foi que o homem se relacionasse com Ele, mas quando o homem sai, Deus promove um deserto, promove um dia mau, para você ouvir o Senhor, amém? O dia que você mais ora, o dia que você mais busca, é nas suas maiores crises. O dia que você mais clama ao Senhor. Cara, tem dia que eu vou orar e não consigo falar nada. Tem dia que eu entro para o quarto para orar e só consigo chorar. Não sai nenhuma palavra da minha boca. E são as melhores orações que eu faço. Quando eu não tenho palavras diante dele. Quando só as minhas emoções, só o meu espírito clama e eu não consigo falar, cara. Aí mistura ranho com baba, com tudo assim. Vai falar que sou só eu que passo por isso. Amém? Aqui está todo mundo bonitinho, mas no quarto do secreto, irmão, só você e ele sabe. Por isso que você vai precisar cultivar um lugar de secreto, amém? Você vai ter que ter um lugarzinho onde você chora, aonde você fica sozinho no deserto com ele. Ele fala ao seu coração. Então ele te leva para o deserto, escuta, para falar com amor ao seu coração, para revelar graça, para revelar misericórdia, para tirar você de crise, para tirar você de dias maus, para fazer você entender novos lugares, para você viver novas realidades, amém? A palavra crise, ela vem de uma palavra no latim chamada crisalitas. Crisálito nada mais é do que o que acontece com uma largata, o processo de uma largata virando uma borboleta. E daí que nasceu a palavra crise. Sabe como que uma largata vira borboleta? Ela para por um tempo na vida dela. Ela se fecha, ela vai para um lugar de solidão, um lugar sozinho, fica num lugar apertado. Ela entra numa crise. Grava bem isso, ela entra numa crise. Só que depois que a crise passa, ela ganha asas para alcançar lugares mais altos. Toda crise que você passa, toda bad que você passa, todo dia mal que você passa, você se fecha, você busca o Senhor, mas aquilo vai te promover para você chegar em lugares mais altos, se você saber o tempo de sair dela.
Você não pode se relacionar com ela pro resto da vida. Você precisa vencer uma hora e falar: eu não vou mais ficar parando nisso, eu não vou mais. E o princípio é você falar. Nós costumamos dizer que o ponto da dor é o ponto da cura. Se você não fala onde dói, você nunca vai encontrar cura. Amém? Por isso que em meio a uma crise, fala do seu problema, procure alguém, cara, converse, tenha um amigo, se abra. Cara, o Senhor vai estar acabando com todo o sistema religioso que nos fez nos esconder e mostrar quem nós não éramos. Eu não tenho problema nenhum, os meninos sabem, de falar das minhas mazelas para a igreja. Eu não tenho problema de mostrar quem eu sou, porque eu não construí algo mediante a um rótulo, amém? Por isso, quando você estiver mal, se estiver zoado, fala: cara, eu estou zoado, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso falar com você, eu preciso me relacionar com você, amém? Eu preciso da sua ajuda. Falar do seu problema é o ponto que Deus precisa para você abrir um novo tempo. Mas se você ficar se escondendo por trás de uma religião, porque eu não posso falar, porque eu sou crente, porque eu sou... Não tenho... Cara, Deus não está preocupado com o seu título, com quanto tempo você tem de igreja. Ele está preocupado com o seu coração, Ele quer tratar isso. A religião põe uma capa em você, o reino tira essa capa, confronta as suas feridas e cura ela. Por isso que talvez o Senhor vai tocar daqui a pouco em você em áreas que você não queria que Ele tocasse. Talvez você vai entender que o Senhor vai tirar alguns entulhos dentro de você. E quando começa a se tirar entulhos, você começa a achar coisas que você não tinha, nem lembrava mais que você tinha. Irmãos, há uma semana atrás eu fiz uma mudança na minha casa. E essa mudança... eu tinha acabado de mudar já de uma outra casa. Então foi uma mudança muito rápida. Foi só 6 meses que eu morei num apartamento e mudei para uma casa. Só que em 6 meses, quando eu fui fazer a mudança, amém? Hein, Kel? Quando eu fui fazer a mudança, o Kel ele me ajudou, cara. Me ajudou a fazer a mudança. Só que teve uma hora que o Kel pegou uma caixa para pôr dentro do carro e a caixa estourou. E quando a caixa estourou, eu comecei a ver, caiu um monte de DVD, um monte de coisa, se espalhou tudo dentro do carro. Eu falei: Jesus, cara, a caixa estourou, é muita bagunça, né? Aí eu comecei a pegar aquelas bagunças e levei para dentro do carro. Quando eu cheguei lá na casa nova, eu tirei aquelas coisas, coloquei no cantinho, terminamos ali a mudança, e eu fui ver o que estava naquela caixa. Era coisas que eu tinha, que eu nem lembrava mais que eu tinha, que era lixo. Era para ter jogado fora. Por isso que Deus trouxe a luz aquele dia. O que era para ser jogado fora. E eu estava guardando coisas que era para mim jogar fora. Então talvez Deus vai usar um Kel na sua vida, amém? Para estragar a sua mudança. Para você poder ver, cara, que tem coisas ali que não funcionam mais. E talvez essa noite o Senhor vai chacoalhar você e vai sair algumas coisas aí de dentro. Você vai falar: cara, eu nem sabia mais que eu não tinha perdoado o meu pai. Eu achei que eu tinha perdoado a minha esposa. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Há 2 semanas atrás eu tive uma briga com a minha esposa, uma discussão. E a minha esposa falou algo para mim. Quando ela falou algo para mim, cara, aquilo machucou, me feriu. Eu tenho 10 anos de casado. No começo do meu casamento, a minha esposa tinha uma prática que não me agradava. E a gente começou a caminhar com o Senhor, e eu perdoei ela daquilo. E ela parou de fazer. Só que depois de 7 anos, numa briga, numa discussão, ela falou aquilo. Quando ela falou, eu falei: cara, eu senti a mesma dor que eu senti há 10 anos atrás. Aí ela estava no carro dirigindo, eu falei: Senhor, eu não perdoei minha esposa. Eu só falei para ela que tinha perdoado ela, mas aquilo ainda está ferido. Cheguei na minha casa, falei: amor, o que você me falou me remeteu a 10 anos atrás. E eu lembrei de novo aquela dor. Ela falou: amor, me perdoa, não foi minha intenção. Eu falei: eu sei que não foi sua intenção, foi o inimigo usando você. Aí ela falou: mas ele te usou também. Eu falei: sim, então chamo trocado, não dói. Aí ela falou: não, amor, me perdoa. E eu orei e liberei o perdão para ela. Mas talvez você está aqui, cara, e seu pai rejeitou você, talvez sua mãe não te conhece, e isso te causa bad. Talvez pessoas que você acreditou traíram você. Escuta, as maiores traições, elas vão ser das pessoas mais próximas de você. As maiores feridas são das pessoas que estão mais próximas de você. Mas escuta, quando você for ferido, quando alguém te rejeitar, quando alguém te esquecer, não brigue contra a arma.
A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados. Escuta, a sua briga não é contra o seu pai, cara. Seu pai foi vítima. A sua briga não é contra o seu irmão. A sua briga não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa. A sua briga é contra o que opera sobre ele. Esses dias o Bolsonaro tomou uma facada, quem lembra? Alguém viu depois o Bolsonaro brigando com a faca? Não, cara, porque ele sabia que a luta não era contra a faca, era com quem estava operando a faca. Quando alguém te ferir, não briga com ela, cara, porque ela é só um instrumento que está sendo usado para machucar você. Mas libera o perdão, saia da sua bad, cara, para você não ficar sendo alimentado por isso. Libera o perdão, deixa fluir de você, amém? Deixa liberar a cura. Davi não ficou preso no vitimismo. O maior problema da nossa geração, jovens, é o vitimismo, que se torna um mimimi. Aqui não tem gente mimimi, irmão. Lá na minha igreja também não tem, lá não tem, né? Todo mundo é da hora lá. É sério, de verdade. Tem um outro que às vezes dá um mimimi, mas nós já para logo ele assim. Mas tem muito crente que não consegue desenvolver, cara, que não consegue crescer e fica sempre querendo parar as outras pessoas. Quando você se relacionar com alguém assim, que tentar parar você, cara, não é ela, deixa ela de lado, amém? E continue a sua caminhada, continue a sua vida, mas libere o perdão, não fica preso em situações, amém? Vença as suas crises, passe por cima de situações, não pare, amém? Irmãos, para a gente poder ir embora, vou contar algo para vocês. Alguns anos atrás, eu vivi a minha maior crise. 7 anos atrás. A minha primeira e maior bad que eu já vivi. Eu era um usuário de droga, traficante, alcoólatra e casado. Chegou um dado momento que minha esposa não aguentou mais aquilo que nós vimos no casamento. A minha esposa foi embora de casa. A minha esposa se mudou para uma cidade no interior do Paraná e foi embora. Me deixou em casa, sozinho. E eu comecei a entrar na maior crise da minha vida. Eu comecei a entrar no lugar onde eu mais me machuquei emocionalmente. Eu era um usuário de droga, a minha esposa tinha ido embora. E naqueles dias foi quando eu tive a minha primeira crise de suicídio. E pela primeira vez eu tentei tirar a minha vida. Por isso que eu sei como que é a dor, cara, de você tentar, você acordar de madrugada e você achar que a única saída para a sua vida vai se acabar com tudo. Mas escuta, Deus te assiste em todos os momentos da sua vida, cara. E eu estava na minha casa um dia, usando droga junto com o meu pai. O meu pai até hoje ainda usa drogas. Eu tenho um pai adicto, eu amo meu pai, cara. Meu pai me ajuda muito, mas meu pai até hoje ainda usa drogas. Meu pai tem um bar e usa drogas. Por isso que eu sei como que é a dor de você chegar em casa, cara, e ter um pai que bate na mãe. Eu sei que você tem um pai presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Eu sei como isso é ruim, cara. E uma vez, vou fazer só um parâmetro aqui, eu quero que você grave algo. Uma vez um gerente chegou para mim, uma empresa onde eu trabalhava, e falou assim: Anderson, você precisa ser o que você nunca teve. E cara, eu procuro ser para os meus filhos o pai que eu nunca tive. Por isso que talvez você está aqui me ouvindo dizendo: ah, mas eu sou vítima, cara, meu pai não me deixou, ó céus, ó vida, mimimi, church. Para, cara, chega. Essa noite você vai entender quem você é no Senhor. E mesmo que você não teve pai, um presente, você não teve alguém na sua estrutura, você vai vencer essa crise, você vai vencer essa bad, e você vai promover um novo ciclo na sua história. Eu não fui refém daquilo que eu vivi com meu pai há anos atrás. Eu me droguei junto com meu pai. E teve uma noite onde eu estava decidido a acabar com a minha vida. Eu cheguei no meu apartamento em São Paulo numa crise muito forte. Passei em uma boca de fumo em São Paulo, peguei algumas drogas, peguei alguns remédios e fui para minha casa tentar mais uma vez o suicídio com medicamento. Só que quando eu cheguei em casa, meu pai chegou no meu apartamento. E quando meu pai chegou no meu apartamento, ele, sem saber do meu plano, ele levou um pouquinho mais de droga para mim. Nós se drogamos junto, meu pai foi embora e eu comecei a tentar me suicidar. Eu mandei uma mensagem para minha esposa falando: amor, eu te amo. Uma declaração que eu fiz para ela. Não tinha WhatsApp, era mensagem de texto na época. E mandei para ela. Eu estava na minha maior bad, cara. E eu comecei a tentar o suicídio aquela noite. Primeira vez que eu tentei o suicídio. Aliás, segunda tentativa.
Eu tinha um tempo antes e aquela era a segunda. E eu na minha casa me drogando, totalmente chapado, sem noção nenhuma, querendo acabar com tudo. De repente eu ouvi uma voz falar comigo, cara. Aquela voz falava assim: Anderson, chega. Aí eu falei: meu Deus, agora eu tô ficando doido de verdade, cara. Aí eu comecei a andar no meu apartamento de um lado pro outro, ia pra janela, ia pra cá, tem alguém aqui. Daqui a pouco de novo: Anderson, chega. Quando eu ouvi aquela voz a segunda vez, cara, eu sabia dentro de mim que era Deus falando comigo, cara. Quando eu aceitei Jesus, eu não estava num culto evangélico, cara. Eu não estava na igreja, bonitinho, sentadinho, não, cara. Eu estava na minha casa, completamente drogado. E Deus me acessou na minha casa e mudou a minha história na minha maior bad. A minha maior bad promoveu o meu maior encontro com Ele, cara. As maiores crises que você viver, elas não vão te parar mais. Elas vão te aproximar do Senhor, amém? As suas maiores dores é o Senhor acalmando você e te levando você para um novo ciclo. E aquela noite foi onde eu entreguei minha vida para o Senhor. E aí depois eu fui para uma igreja evangélica. Amém? E se eu não tivesse vivido aquele tempo de crise, talvez eu não estaria aqui hoje falando para vocês isso. Por isso que dias maus vão vir, grava isso. Mas você vai ter que aprender a vencer eles. Você não pode parar. Você não pode ser um mimimi church, um vitimismo, que tudo aos céus, a vida, nada funciona, nada dá certo. Não, cara. Davi não parou no vitimismo. Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei para Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel fala: eu vou encontrar aqui um rei. Aí chega quem? Eliabe. Eliabe, bombadinho, fartão, que nem eu assim. Amém? Irmãos, vou começar a academia essa semana, então próxima vez que eu pregar aqui eu vou estar assim. Aí chega Eliabe, fortão. Aí chega os outros irmãos de Davi. Aí acaba todo mundo. Aí Samuel fala assim: mas e aí, acabou? Não tem mais ninguém? Aí a Bíblia fala que Jessé, o pai de Davi, se lembrou de Davi. Quem é que é pai? Cara, você consegue esquecer de um filho seu? Eu tenho 3. Tem hora que eu tento esquecer, mas não consigo. Senhor, eu vou esquecer que eu sou pai. Eu quero... Eles me fazem lembrar. Amém? Irmãos, meus filhos são lindos, assim, amo demais eles. Só que é difícil, cara. Tem hora que você fala: não, meu Deus, meu pai, dá força. Amém? Mas o pai de Davi esqueceu dele. Porque se ele lembrou, é porque tinha esquecido. Tem mais um. Tá onde? Tá lá atrás das malhadas, lá cuidando das ovelhinhas. Aí chega Davi, um menininho franzinho, magrinho, ruivo, cheio de sardinha, né? E daqui a pouco o Senhor fala assim: é esse que eu escolhi, cara. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai, esquecido pela sua mãe, mas Deus vai te usar, cara, para governar sobre lugares, para governar sobre situações, para governar sobre realidades. Não importa de onde você veio, o que importa é quem está te levando. Não importa qual foi o seu passado, não importa o que você fez no verão passado, cara, não importa o que você fez antes de entrar aqui. O que importa é se você submeter essa noite, Deus vai estrear um novo tempo na sua vida, vai te levar para lugares novos, amém? Deus vai usar das suas feridas para curar outras pessoas. Talvez você foi tocado no adultério, talvez você foi tocado na droga, na prostituição, talvez você foi tocado na mentira, na fornicação. O diabo tocou em você aí, mas o Senhor vai curar você essa noite e vai levar você para ser uma resposta para uma geração. Escuta, cara, por favor, chega de questionar as coisas. Por quê? Porque seja agora a resposta. Chega de questionamento, cara. Essa cidade precisa de pessoas que vão se levantar nas empresas, nas faculdades, nas igrejas, na sua família, cara. Você não vai ganhar o mundo se você não acordar primeiro e arrumar a sua cama. Você não vai ganhar o mundo se você não acordar primeiro e se relacionar com o seu pai, com a sua mãe. Você não mostrar Cristo para ele, você não mostrar Cristo para o seu irmão, você não mostrar Cristo para quem trabalha com você. Não adianta você querer construir grandes coisas sem sustentar as pequenas.
pequenas coisas sustentam as grandes coisas, amém? Por isso que as suas maiores crises, cara, vão te preparar para o melhor tempo da sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero que você fique de pé, vamos orar. Existe uma mulher chamada Raabe na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Raabe era uma prostituta, grava bem isso. Raabe era uma prostituta. E de repente, os espias vão para a casa de Raabe, uma improvável. E eles dão uma palavra para ela, assim: ó, nós vamos guardar você, mas traga toda a sua família para a sua casa. E no dia que nós entrarmos na terra prometida, nós entrarmos em Canaã, nós vamos poupar você e sua família. Olha que loucura. De uma prostituta a uma evangelista e mãe espiritual. Uma mulher que não tinha perspectiva nenhuma. Uma mulher que não tinha a realidade de mudar nada. Ela começou mudando a sua casa. Ela começou vencendo as crises dela emocionais para se promover para um tempo novo. Então essa noite, por favor, cara, Deus pode fazer de você um pai espiritual, uma mãe espiritual, uma pessoa que vai ter filhos na fé, que vai tocar em jovens, que vai tocar em pessoas, se você parar de ficar se remetendo ao vitimismo. Se você tiver coragem de assumir a sua bad, de falar: eu tô mal, mas eu vou vencer isso e eu vou continuar. Eu não vou ficar alimentando o dia mal. Eu não vou entrar pro quarto, ficar ouvindo uma música deprê para ficar chorando mais ainda. Você vai entrar no quarto, vai chorar um pouquinho e falar: não, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa história. Amém? Ah, mas pastor, você não sabe como é ruim. Sei sim, cara, eu também passo por crise. Então eu sei que você sente. Eu sei às vezes mais que você ainda, cara. Porque além de eu ter que lidar com as minhas bad, eu tenho que lidar com as bad de todo mundo da igreja. Então eu fiquei craque em resolver bad, cara. E eu profetizo você aprendendo a cuidar das suas crises, ficando muito bom nisso. E aí Deus vai preparar pessoas que vão estar em crise para chegar até você, para você resolver as crises delas. Cara, o evangelho é você se envolver com um problema que não é seu. É sério. O evangelho é você se resolver com um problema que não é seu, você não criou, você não tem... Irmãos, tem dia que assim, eu tô lá na minha casa, com a minha esposa, da hora, na minha cama, me liga o irmão, pastor, tô aqui com a minha esposa, quebrando um pau, vem aqui, eu falo: cara, não tem nada a ver com isso, cara. Você fala: não, cara, eu não tinha nada a ver com o que você fez lá no Éden, mas eu fui para salvar você. Às vezes é assim, cara, é você ter que se envolver com problemas que você não criou. Mas quando você está cuidando do problema dos outros, é fácil. Não, pastor, eu estou cuidando do problema dos outros, então é de boa. Mas você vai ter que primeiro cuidar dos seus problemas, vencer as suas emoções, para você entrar num novo ciclo, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Se puder apagar a luz. Só o teclado e a voz. Eu quero que você olhe para dentro de você e você reflita se algo que você viveu feriu sua emoção, talvez uma rejeição, talvez você não conheceu seu pai, isso te gera uma bad, talvez você investiu num namoro, num casamento e você tomou uma bota, ficou chateado, se machucou. Talvez você investiu numa empresa, essa empresa faliu, você ficou mal por isso. Talvez não tenha motivo, você já pensou em desistir, você já pensou em parar tudo. Talvez você já pensou em até mesmo tirar sua própria vida, cara, nessas crises suas. Essa noite o Senhor está dando um ponto final nas suas crises e colocando uma vírgula para você continuar, para você não parar no dia mal, para você vencer a bad, para você vencer a crise e prosseguir dia após dia, caminhando em direção ao Senhor, amém? Então essa noite eu quero que você se abra para o mover do Espírito, deixa Ele mostrar para você o que está gerando em você essa dor, o que está gerando em você
essa crise, e como uma lagarta, você vai entrar num casulo e vai sair de lá com asas para alcançar novos lugares, para alcançar altitudes maiores, amém? Então não para nas dificuldades do dia a dia, não para. A sua maior bad pode levar você para um lugar mais alto da sua vida, pode te promover para o melhor tempo. O Senhor está estreando coisas novas na sua vida, mas por favor, cara, deixa Ele sepultar essa dor que você sente. Deixa o Senhor colocar uma pedra sobre essa dor que você sente. Deixa Ele acabar com tudo, como o Jó, que passou por uma crise, passou por um tempo de perca, e Jó foi passando por dificuldades, foi enfrentando crises e bad, mas Jó capítulo 42 vai dizer que uma hora Jó começa a orar pelos seus amigos, e naquele momento que ele esquece a sua dor e começa a orar por um amigo, naquele exato momento o Senhor estreia um novo tempo. Por isso que essa noite você vai precisar cansar da sua história triste. Você não vai mais se aguentar falando dessa história triste. Você vai pôr um ponto final essa noite, cara, e Deus vai te dar uma nova história, Deus vai te dar um novo tempo, e você vai assumir coisas nele, amém? Chacaramaço. Eu quero fazer um convite para você. Você que deseja essa noite, cara, você deseja colocar um ponto final em algumas situações que geram bad em você. Não, pastor, eu não aguento mais isso, cara, não quero mais ficar sendo ferido por isso. Talvez um relacionamento, talvez uma palavra, algo da sua infância que te feriu, e você vive no seu quarto fechado em crise. Talvez você não quer se relacionar com as pessoas, você sente vontade de parar o seu chamado, porque coisas estão mal resolvidas, e você quer essa noite pôr uma pedra nisso e estrear um novo tempo. Eu quero que você aí no seu lugar levante sua mão. Levante sua mão bem alto. Você que quer pôr uma pedra nesse, um ponto final nessa história e começar um novo ciclo, amém? Você que levantou a mão, vem aqui para frente rapidinho, quero orar com você. Nós vamos adorar o Senhor. Corre aqui para frente. Não tenha vergonha, cara. Coloque uma pedra nesse relacionamento. Coloque uma pedra nisso. Isso. Feche seus olhos.